Vamos lá agora, configuração do fluxo de remarketing, tá? Então depois que vocês colocaram aqui o chat GPT, né? Colocou aqui o nome do seu especialista, a API e aqui o prompt. Aqui nos tokens, ó, o máximo coloca sempre 16 mil, aqui 100 mil. Por quê? Porque assim que atingir os 16 mil tokens, o robô ele vai parar de responder, né? O chat GPT para quê? Para não gastar muitos tokens lá da sua conta. Então, com diversos testes aqui, chegamos à conclusão que com 16 mil já é possível ter uma conversa completa, né? E chegar até o final. Então, depois que você configurou aqui o seu chat GPT, que você criou uma fila para ele, né? Tem aqui, ó, o prompt. Essa integração, né? Que é a integração do aqui do typeboot, né? Depois que você criou o seu typeboot, então coloquei aqui a slug, coloquei o nome fluxo inicial. Aqui no intervalo, vocês vão colocar 60 mil, porque 60 mil milissegundos é igual a 1 minuto. Vou salvar e vocês vão entender o porquê desses 60 mil milissegundos. Então depois que você criou aqui a integração e colocou lá na fila a integração do typeboot e do chat GPT, deixa eu mostrar aqui para vocês, no caso, o typeboot, como que ele ficou. Tá, então aqui em typeboot, vou abrir aqui o fluxo. Então o fluxo inicial, vocês vão fazer dessa forma. Ó. Por quê? Porque ele executa de acordo com o timer que você colocar aqui. Ó. Então o tempo que você colocar aqui é o intervalo que vai ter de uma mensagem para outra. Entendeu? Isso aqui eu vou até remover, porque como o typeboot teve atualização, então ele não está executando este timer aqui. Ó. Vou tirar todos, que ele não vai fazer diferença. Então ele vai executar 1 minuto, então vai executar isso aqui, passar 1 minuto, vai vir para esse e assim por diante. Por que que nós configuramos aqui 60 mil milissegundos, que é igual a 1 minuto? Porque ele executando, vamos supor que o cliente caiu no seu fluxo. O chat GPT enviou uma mensagem, o cliente não respondeu nada. Ele vai começar a executar o typeboot. Então ele vai enviar um pontinho, aí a sua mensagem, se tiver lá embaixo, vai subir lá para cima. Então vai enviar mais 2 pontinhos, chamando o cliente para alguma resposta. Quando chegar aqui, ele vai mandar essa foto, o cliente não vai entender nada, mas após 1 minuto ele vai mandar esse texto. Então o cliente ele vai seguir aqui nessas provas sociais, nesses call to action aqui, por 4 vezes, se caso ele não responder nada, tá? E tem como você configurar aqui também para finalizar ticket, para encerrar. Porém, se o typeboot houver mais alguma atualização, ele não vai respeitar, tá? Então, nós temos que trabalhar conforme as atualizações do typeboot. Então, vamos lá, vou colocar aqui 60 mil milissegundos. Então, a cada de uma mensagem para outra, ele vai respeitar o tempo aí de 1 minuto. Você pode até reduzir, tá? Porém, não é aconselhável. E por que 1 pontinho, 2 e 3? Porque aí o WhatsApp ele não vê isso como atividade em comum, porque são 3 mensagens diferentes. Não é que nem o boot conversa que ele executa sempre aquilo, sempre, 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 eternamente. Então aqui, você configurando desta forma, você vai falar para o WhatsApp que você está tentando uma interação com mensagens diferentes. E aqui em diante é tudo diferente. Ó. Por mais que ele repita aqui ele já mandou uma coisa diferente. Ó. E até chegar nesse pontinho de novo, olha quantas interações diferentes ele executou. Beleza? Então vamos lá. Então agora eu vou criar o fluxo. Vou mostrar para vocês aqui o fluxo, adicionar projeto. Nós vamos fazer o fluxo do remarketing. Então, vou colocar aqui o typeboot, remarketing. Sete dias. Então, você pode criar aí um remarketing de quanto tempo você quiser.
Então aqui o URL vai ser sempre a mesma. Então agora aqui, deixa eu publicar, não pode esquecer de publicar, tá? Depois que fizer as alterações. Vou voltar aqui. O Typeboot ele demora um tempinho, tá? Ele tem um delay para atualizar toda a sua instrução. Então, depois você aguarda aí uns 5 minutos para ele atualizar tudo aqui antes de executar. Então voltou. Então vamos aqui no nosso fluxo de remarketing, que é um fluxo de teste. Então, no fluxo de remarketing, eu coloquei lá 1 minuto, né? Eu vou colocar aqui 2 minutos, então 60 mil milissegundos é 1 minuto. Então vou colocar aqui 120 mil milissegundos, só para testar. Então no fluxo de remarketing, vamos lá. Se 1 minuto é 60 mil milissegundos, vezes quantas... 60 mil milissegundos é 1 minuto. Então, para dar 1 hora, vezes 60, então vai dar 3 milhões e 600 mil milissegundos, vezes 24 horas. Ó, vai dar 864 mil 86 mil e 400, 86 milhões e 400 mil milissegundos. Então é esse tempo que você vai colocar aqui para ele executar o seu remarketing após 24 horas. Mas aí você configura aqui o tempo que você quiser. Vamos supor que você quer 4 horas. Então 60 mil milissegundos é 1 minuto, vezes 60, que é vezes 60 minutos, né? 1 hora, vezes 4 horas. Então ele vai ser 14 milhões e 400 mil milissegundos. Então aqui é o tempo de 4 horas para executar o remarketing, tá? Então a cada 4 horas o seu robô vai enviar um remarketing para esse cliente. Eu vou colocar aqui 2 minutos só para a gente fazer um teste. Então você vai multiplicando aí e coloca aqui o tempo que você quer do intervalo aqui do seu remarketing, ó, de uma mensagem para outra, tá? Então eu coloquei aqui, ó, 3. Vou até colocar um texto aqui, ó. Teste 01. Vou adicionar aqui nas caixinhas. Então ele vai executar ali o teste 01. Aqui é o teste 02. Eu coloquei aqui embaixo o vídeo, só para a gente... 3 formas de enviar vídeo no Typeboot. Então adicionei aqui, ó, incorporei, coloquei aqui incorporação, coloquei aqui o link, né? Adicionei uma outra forma aqui, ó, de adicionar vídeo no Typeboot, que é aqui, ó, website. Então coloquei aqui um website, legenda cliente, e adicionei aqui todo o link do YouTube, tá? Adicionei aqui um terceiro, ó, que é a opção aqui, ó, do vídeo. Eu coloquei aqui o link do vídeo do YouTube. Ele já carregou aqui. Tirei o reprodução automática. Então vamos ver aqui, ó, teste 1, teste 2, teste 3, com vídeos, né? Mas poderia ser texto, imagem. Então a cada passagem aqui, ele vai respeitar o tempo de 2 minutos. Então, desse para esse 2 minutos, desse para esse 2 minutos e assim por diante. Vou publicar. Então, vou pegar aqui o slug desse Typeboot e vou adicionar aqui, ó. Então, coloquei aqui 2 minutos. Vou colocar aqui a palavra final, diferente do anterior, né? Beleza, adicionei. Então, nós temos aqui, ó, um fluxo, que é o fluxo inicial, que ele vai enviar aquelas mensagens de 1 em 1 minuto para o cliente. O cliente parou de responder, ele vai executar esse daqui. E como que a gente vai fazer isso? Você vai vir aqui em conexões, vamos adicionar uma conexão. Então, vou colocar aqui um fluxo inicial. Vou deixar aqui como padrão. Então, prompt, ele vai executar do seu especialista e fluxo inicial.
Pronto, adicionei aqui. Vou conectar. Beleza, fiz a conexão. Então esse está pronto. E agora eu vou adicionar, então esse é a conexão fluxo inicial. No WhatsApp você pode conectar até 4, fazer até 4 conexões ou mais, né? Para fazer mais você tem que pagar lá um plano do WhatsApp para você ter mais, mas de padrão são 4. Então eu vou adicionar aqui o remarketing. Remarketing 7 dias, por exemplo. Não coloco padrão, que o padrão é o outro. Aqui vocês vão ver que ele já vai vir com prompt. Como que eu faço para tirar esse prompt daqui? Ó? Se eu clicar ele não sai. Eu tenho que vir aqui adicionar uma fila, tá vendo? O prompt vai sumir, depois eu tiro a fila. Pronto, já sumiu daqui. E na integração eu vou colocar do type boot lá. Ó. Ah, só que a gente esqueceu uma coisa, peraí. Deixa eu cancelar aqui. A gente não fez uma fila para aquele remarketing. Olha aí como o detalhe é importante. Eu vou colocar uma cor aqui dessa fila. E aqui, integração, vou colocar só o remarketing 7 dias. Ó. Não vou colocar o prompt. Certo? Então esse, por que não prompt? Senão, ele vai executar o prompt duas vezes, aqui e aqui. Então, como eu quero que aqui ele execute o prompt e aqui só caso o cliente não responder, então vou criar uma fila remarketing 7 dias só para a integração lá do type boot, ó, do remarketing. Agora eu vou vir aqui em conexões e vou adicionar aqui o meu remarketing 7 dias. Vou criar uma conexão para ele, né? Vou ver aqui em integrações, ó, remarketing 7 dias. E vou adicionar. Só isso, tá? Então, vou colocar o nome aqui, adicionar só a integração do type boot, adicionei. E vou fazer uma outra conexão no meu celular. Então, ó, são duas conexões, tá? Que vai aparecer lá para você. Uma do remarketing em 7 dias e outra da conexão inicial. Caso o cliente responda, você vai e continua o atendimento com as mensagens rápidas, tá? Que você também pode configurar. Caso o cliente não responda, deixa ele que o robô vai falando com ele até o cliente dar alguma resposta e seguir o fluxo que você configurou aqui no seu robô. Então aqui você tem o fluxo completo, você não precisa se preocupar, porque o robô ele vai fazer o atendimento desde o início até o final e até conferir, ó, após o cliente escolher a quantidade, ele vai ainda conferir os dados para você. Tá? Tem uma aqui em regras de atendimento, ó, 15 regras de atendimento. É importante que você tenha essa regra aqui, ó. Não sei se o seu aí, a versão do seu tem ou não. Ó, o CPF deve, antes aqui do exemplo, ó, o CPF deve ser solicitado obrigatoriamente antes da confirmação dos dados para envio. Então, antes da confirmação, você tem que colocar aí que o seu robô tem que pedir o CPF por obrigatoriedade, tá? Senão, ele não vai pedir o CPF, ele vai só solicitar os dados. Então, não esqueça de adicionar aí, que isso é extremamente importante. Então, a gente colocou aqui tudo certinho. Então, fiz as duas conexões. Aqui em conexões eu tenho a conexão do fluxo inicial e do remarketing. Só recapitulando aqui, ó. Lembrando que você tem que criar uma fila, tá? Para sua integração. E qual que é a integração aqui? Ó? A integração do type boot, do remarketing lá, ó, 7 dias. Opa, tem que colocar aqui, ó, 120 minutos. Para esse teste, 120 milissegundos, que são 2 minutos. Só conferir aqui, atualizar a tela. Para esse fluxo aqui, ó, que a gente criou, que é o fluxo remarketing. Então,
essa slug aqui desse fluxo que a gente colocou aqui, ó. E aí você pode colocar 30 dias, quantos dias quiser, ó. Pronto, atualizou, 120 mil milissegundos. Então vamos testar para ver se ele vai executar as duas conexões, a conexão do fluxo inicial e dos 7 dias. Aqui você pode, basicamente é isso, tá? Que você tem que ter aí no seu celular. O restante você pode criar tudo aqui em resposta rápida, ó. Então coloquei aqui, ó, 01, 02, 03, quantas você quiser. Pode colocar vídeo, pode colocar texto, pode colocar imagem, tá? Você pode criar quantas respostas rápidas você quiser. Então vamos lá, só revisando as configurações. Vou começar aqui, ó, integrações, fluxo inicial ok, fluxo do remarketing ok. Vamos aqui em conexões, ó, já conectei com o fluxo inicial. Vou conectar aqui no celular com o fluxo do remarketing. Só para revisar as configurações. Então tem que ter as duas conexões no celular. Então a conexão fluxo inicial está aqui, ó, o prompt fluxo inicial, que é a integração lá do typeboot. E a do segundo, vamos lá, aqui, ó, integração remarketing 7 dias e fila remarketing 7 dias. Ok. Salvar. Então é sempre bom abrir para verificar se está ok. Então aqui já está com a fila e o remarketing. Então esse aqui vai executar só o remarketing. Vamos lá em filas, inicial. Tá ok, ó. Integração typeboot inicial e o prompt, e do remarketing essa fila também. Também tem o prompt e o remarketing. Então essa fila aqui ela também vai executar o ChatGPT, o robô. Então tá ok, aqui no usuário não pode esquecer de editar o usuário, colocar as duas filas e o fluxo, que é o inicial, né, que ele vai executar. Vamos salvar e agora fazer o teste. Vamos ver aqui se ele vai executar. Vamos espiar. Olha lá, executou a mensagem inicial. E agora é só a gente aguardar ele executar o restante. Então, ele executou o ChatGPT e agora ele tem que executar depois de minuto esse pontinho aqui, ó, que é onde a gente configurou o fluxo inicial, que é quando o cliente não responde, para o robô bombardear ele de mensagem para ele responder. Tudo de forma 100% automática. Então, se o cliente responder aqui, o robô continua a conversa. Se não responder, aí ele vai começar a disparar o fluxo inicial, fazendo um call to action para o cliente dar alguma resposta. Vamos esperar um minuto aí para ver se ele vai mandar alguma coisa. Olha lá, passou um minuto, mandou, certo? Então agora o que ele tem que fazer? Depois de 2 minutos, ele tem que mandar o remarketing, que é aqui, ó, teste 01. Vamos ver se ele vai mandar. Que você pode configurar depois de 4 horas, depois de 24 horas, tá? É o tempo que você colocar lá na configuração de integração. É o tempo que vai demorar de uma mensagem para outra aqui do typeboot, ó, dessa para essa. Vamos ver se ele vai mandar aqui teste 01 depois de 2 minutos, que é o que a gente configurou lá. E é para ele continuar, né? Então o cliente não mandou nada, olha o quanto eu já falei aqui esperando. Então dá para o cliente conversar bastante nesse 1 minuto com o robô. Olha lá, mandou o teste 01, o remarketing, e continua executando aqui
o fluxo inicial. Então, para você pausar, é só você aceitar que ele para de enviar as mensagens, beleza? Então, aqui nós temos um fluxo inicial e um fluxo de remarketing, os dois conectados aonde? Conectados no seu celular, beleza? Então é isso daí, boa configuração, boas vendas, bons negócios e vamos para cima, tropa.